Nós temos duas estruturas de memória. Vamos pôr ordem nessa casa aqui. As duas estruturas básicas, tem mais, tá? Mas essas duas estruturas, a amígdala e o hipocampo. O hipocampo é aquilo que eu lembro. Então, assim, se eu perguntar para você assim, o que você lembra lá na sua infância? Eu lembro, Fernando, que quando eu era criança eu estava brincando com meu pai e com a minha mãe, e aí o que aconteceu? Que a bola caiu da janela, e aí a gente estava no apartamento, e a bola aconteceu isso e aquilo. É uma lembrança, ok? Onde está essa lembrança? No hipocampo. O hipocampo é onde você lembra. Só tem um problema. O hipocampo, ele começa a funcionar mesmo a partir dos 5 anos de idade. 5. Então, as lembranças que nós temos conscientes, no fundo, elas começaram a ficar registradas a partir dos 5. E aí eu pergunto assim, e as lembranças que ocorreram antes dos 5 anos, que, aliás, é a fase que a psicanálise chama fase de molde, onde você vai moldar quem você é. Então, nessa fase de molde, que é antes dos 5 anos, que vai determinar quem você é, vai determinar até como o seu corpo vai ser estruturado, montado. Isso vai ficar guardado aonde? Está guardado em tudo quanto é lugar, está guardado em todas as células do seu corpo, mas tem algo importante. Todas as histórias traumáticas estão guardadas na amígdala cerebral. A amígdala cerebral é um depositório, existe essa palavra, Jocelyn? Depositório? Depositório? Não sei, né? Sei lá, de repente não existe, mas eu estou fazendo um neologismo aqui. Mas é o local onde eu vou guardar todas as... Você já viu que a Jocelyn está aqui do lado, né? Está me apoiando aqui nessa live aqui. É o local onde eu vou guardar todas as memórias traumáticas, só que esse lugar, essa amígdala, eu não tenho consciência. Então, assim, tem um lugar que eu guardo as informações conscientes, tem um lugar que eu guardo as informações que eu não tenho consciência. E você acha que só porque eu não tenho consciência aquilo não funciona? Isso está funcionando o tempo todo. Eu é que não tenho consciência. Mas, Fernando, o que isso aí tem a ver com a leitura corporal? Quer dizer, tudo, tudo. Porque quando eu pergunto para um cliente sobre a história de vida dele, ele vai contar a história que provavelmente contaram para ele. Sabe o que aconteceu na sua infância assim? Essa é informação, porque ele não vai lembrar. Aí eu olho para o corpo do cliente, o corpo do cliente me conta a história dele. Eu olho para o corpo e estou vendo a história dele. Então, a história está escrita no corpo, na forma do corpo, até na forma como a pessoa funciona, tudo, está escrita a história dele. Então, eu consigo acessar e ver os traumas que ele carrega através desse grande campo de informações que chama corpo. Corpo. E aí o que acontece? Todas as dinâmicas, o trauma, ele vem de onde? De uma dinâmica sistêmica doentia. O que é trauma? Trauma é o quê? É aquilo que ameaça o bem-estar do indivíduo. Então, nós temos duas leis na vida básica, que é a autopreservação e preservação da espécie. Na autopreservação é eu aprender a cuidar de mim. Preservação da espécie é eu seguir para a vida, multiplicar e levar o amor e o conhecimento da família para frente, ok? Aqui tem a ver com ganhar dinheiro, trabalhar, casar, ter filhos e assim por diante. Então, é isso aí, ir para a vida. O outro é eu cuidar de mim. Na infância, basicamente, o que é? Aquilo que vai me afetar, que pode afetar a minha vida, ameaçar a minha vida. Tudo que ameaça o meu bem-estar, a minha vida, é um trauma. E esse trauma está guardado aonde? Na amígdala. E onde mais está registrado? No corpo. Então, quando eu vejo o corpo do cliente, ele me passa uma série de informações.